nós vamos trabalhar agora com a definição, nós vamos começar com os termos essenciais e vamos começar pelo primeiro termo essencial, que seria o sujeito. Quando a gente começa a estudar, a gente aprende assim, ó. Sujeito é o termo que age, responsável pela ação expressa pelo verbo. Tudo bem, em algumas situações até é mesmo. Joãozinho comprou a loja, Mariazinha saiu cedo, Paulo trabalha muito. Todas essas frases, elas expressam ações realizadas pelo sujeito. Acontece que essa definição ela não é ampla, ela não engloba todas as situações, porque eu posso dizer que a loja foi vendida, que o carro foi comprado, que a resposta foi falada, que a menina é educada pelo avô. Nessas construções, eu não tenho sujeitos que agem, mas que sofrem. Na verdade, eles são alvos das ações expressas pelo verbo. Tudo bem, aí corrigiram. Disseram que sujeito é o termo que age ou sofre, que é responsável pela ação do verbo ou que recebe essa ação. Mas aí também a gente teria um problema numa seguinte construção, tipo, a garota é feliz. A garota é feliz, ela nem age, nem sofre. Isso aí é um estado, não é nenhum verbo de ação. Nós vimos isso na aula de verbo. Aí disse a gramática que sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Aí caiu numa prova do vestibular feito pela COPEV, pelo UFMG, e no vestibular tinha uma frase assim, ó, eu vos declaro marido e mulher. O sujeito é o pronome eu, mas a declaração é sobre o outro. Esquisito, né? Vejam que todas as definições que eu fiz, todas as definições que se basearam na semântica, sujeito age, sujeito sofre, sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração, essas informações elas ficaram meio capengas, eu precisei de ficar corrigindo. Sabe por que eu precisei disso? Porque sujeito é, antes de tudo, uma categoria sintática. E a definição dele tem de se basear primeiramente na sintaxe. Até eu concordo que eu tenho um sujeito simples agente, eu tenho um sujeito simples paciente. Sim, mas antes de tudo, sujeito é uma categoria sintática. E a definição tem que ser de relação, de sintaxe, de estrutura e não de sentido. A definição mais competente, que engloba um maior número de frases, seria essa aqui. Sujeito é o termo cujo núcleo sem preposição, despreposicionado, é responsável pela flexão verbal. Joãozinho chegou, Joãozinho é sujeito que flexiona o chegou. Se fossem eles, seria chegaram. Se fôssemos nós, seria chegamos. O termo cujo núcleo sem preposição flexiona o verbo é chamado de sujeito. Vamos trabalhar com essa frase aí, vamos ver a análise, vamos começar a entender quais são os tipos de sujeito normatizados pela gramática tradicional. A filha daquele novo vizinho saiu cedo. Ora, isso é uma frase, porque comunica e essa frase tem um verbo. O verbo aí seria o saiu. Se eu fosse dividir essa frase em dois grupos, ficaria a filha daquele novo vizinho um grupo, saiu cedo outro grupo. Nós fazemos isso desde o primeiro dia de aula. Eu disse para vocês que depois que a gente tira uma frase, se a gente fosse dividir essa frase em dois grupos, a gente teria a parte verbal e a parte não verbal. A parte que tem o verbo e a parte que não tem esse verbo. Daí eu vou dizer para vocês que cada um desses grupos teria a palavra mais importante. Ora, o núcleo da parte verbal é o verbo. Isso também nós já vimos na aula de verbo. Lembra que eu disse para vocês que o saiu é um verbo de ação? Ora, se ele é um verbo de ação, ele tem significado, ele tem conceito, portanto, ele vai ser considerado núcleo. Da parte não verbal, eu tenho dois substantivos. No primeiro dia de aula, eu havia dito para vocês o seguinte, primeiro eu disse que substantivo era sempre núcleo, lembra? Que o substantivo era sempre a palavra mais importante do grupo em que ele se encontrava. E que sempre que eu tivesse dois substantivos, o mais importante era aquele despreposicionado. Inclusive, eu disse para vocês que a preposição era um marcador de hierarquia. Dei o exemplo, amor de mãe. O núcleo é amor de mãe, especifica, caracteriza, restringe. Diz de que tipo de amor eu estou falando, não é assim? O núcleo é o elemento despreposicionado. Ora, a gente já sabe muito bem também que depois que a gente tira o núcleo, o resto está ligado a ele. O A especifica filha, daquele novo vizinho especifica filha. E mais, cedo está ligado ao verbo, indicando, exprimindo circunstância de tempo. É quando ele realizou a ação de sair. Isso vocês já sabem tranquilamente. O que eu quero agora dizer para vocês é o seguinte. Este termo, a filha daquele novo vizinho,
tem como núcleo filha, que é o elemento despreposicionado responsável pela flexão do saiu. Ou seja, a filha saiu. Se fossem filhas, seria saíram. Se fôssemos nós, seria saímos, e assim por diante. Este termo que tem como núcleo um elemento despreposicionado que flexiona o verbo é chamado de sujeito. E ele vai ser chamado de sujeito simples por quê? Ora, neste termo eu tenho um núcleo só. Se eu tenho um núcleo só, o sujeito é simples. Tirando o sujeito, queridos, o que sobra é predicado. Lá na frente nós vamos ver que esse predicado vai ser chamado de predicado verbal. Sabe por quê? Porque o verbo é núcleo. Tem alguma dificuldade nisso aí? Tranquilo demais. Agora, esse sujeito, ele age, ele é responsável pela ação de sair, tudo bem. Mas, sintaticamente, ele é considerado sujeito simples. E a definição é estrutural. Sujeito é um termo cujo núcleo sem preposição flexiona o verbo, fechou. E se eu tenho um núcleo só, sujeito simples. E neste outro caso aqui, vamos ver? A mulher e seu filho mais novo cumpriram a tarefa solicitada. Vamos dividir essa frase em dois grupos. A mulher e seu filho mais novo, a parte não verbal, cumpriram a tarefa solicitada, a parte verbal. Vamos ver? Vocês já foram de cara? Ou foi difícil para vocês? Vamos entender? Lá atrás, eu disse para vocês que toda parte, todo pedacinho, todo termo, todo grupo tinha um núcleo. Inclusive, eu acho que eu usei a seguinte fala. Eu falei assim, sujeito não... Português não existe igualdade social. Sempre você tem uma palavra que é mais importante, um núcleo, não é? Da parte verbal, normalmente o núcleo é o verbo. Nós vamos discutir isso agora, não é assim? Se eu dissesse para vocês que cumpriram é um verbo de ação. Ora, a mulher e o filho realizaram a ação de cumprir. Se ele é um verbo de ação, ele é considerado importante. Ele é considerado núcleo. Se eu disser para vocês que na estrutura a mulher e seu filho mais novo, mulher e filho são substantivos. E ambas as palavras estão despreposicionadas. Se elas estão despreposicionadas, se elas não têm preposição, ambas são núcleos. Ou seja, olha que bonitinho. Se eu disser aqui para vocês que depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. A tarefa solicitada, nós vamos aprender que é complemento de cumpriram. Seu e mais novo especificam filho. O a está ligado à mulher. Queridos, nós já tivemos uma noção disso lá nos pronomes, lembram? Inclusive, eu disse para vocês que a tarefa era complemento de cumpriram. Esse complemento à tarefa solicitada é um complemento verbal do tipo objeto direto ou objeto indireto? Vamos ver? O núcleo é tarefa. Tem preposição antes de tarefa? Será que esse a antes de tarefa é artigo ou é preposição? Muda tarefa para exercício. A mulher e seu filho mais novo cumpriram o exercício solicitado. Quando o a varia de acordo com o substantivo é porque ele é artigo e não preposição. O complemento verbal que é ligado sem preposição de forma direta é chamado de objeto direto. Vamos fazer uma ponte, vamos voltar lá no início do curso. Se eu disser para você, se eu quiser trocar a tarefa solicitada, este complemento por um pronome, eu vou usar pronome reto ou pronome oblíquo? Ih, professor, esqueci. Gente, o problema do nosso ensino é esse. A gente acha que aprendemos uma matéria, pronto, agora eu vou esquecer para aprender outra. Agora eu vou esquecer. Não é assim que a gente faz na escola? Aprende a matéria do primeiro bimestre, faz a prova, esquece. Aprende a matéria do segundo bimestre, faz a prova. Português não é assim, não. Português nós vamos costurando. E o conhecimento do primeiro dia vai valer até hoje. Lembra que os pronomes retos, vamos lembrar? Vamos fazer uma cola? Se eu quiser substituir um nome por um pronome pessoal, eu tenho que saber a função. Os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, funcionam via de regra como sujeito. Os pronomes oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, e assim por diante, funcionam como complementos ou adjuntos. A tarefa solicitada é um complemento do verbo. É um complemento direto. Lembra que os pronomes o, a, os e as, quando complementos funcionam como objetos diretos? Que os pronomes lhe e lhes, quando complementos funcionam como objetos indiretos? Qual pronome que eu vou usar aí? A mulher e o seu filho mais novo cumpriram a.
Afinal de contas, a tarefa solicitada é um objeto direto. Mas tem um outro detalhe. O verbo cumprir termina em som nasal, aquele que a gente fala pelo nariz. Terminação M é considerada terminação som nasal. Então, eu tenho que, além de tudo, acrescentar um N ao pronome. Falaria a mulher e seu filho mais novo, cumpriram na. Já fizemos as revisões. Algumas, já lembramos de algumas coisinhas aí. Vamos voltar à nossa matéria de hoje. Se eu disser para vocês, olha, cumpriram é o verbo, a parte verbal, cumpriram a tarefa solicitada. A parte não verbal, a mulher e seu filho mais novo. Se eu disser para vocês que neste termo, a mulher e seu filho mais novo, eu tenho dois núcleos. Eu tenho dois elementos despreposicionados. E esses dois elementos são responsáveis pela flexão de cumpriram. Quer ver? A mulher e o filho cumpriram. Se fosse só a mulher, seria cumpriu. Se fôssemos nós, seria cumprimos. E assim por diante. Como que chama o termo cujo núcleo, nesse caso, núcleos, são responsáveis pela flexão verbal? É chamado de sujeito. E ele vai ser composto porque ele tem mais de um núcleo. Tirando o sujeito, o que sobra é predicado. Nós vamos aprender lá na frente que, como nesse predicado eu tenho um verbo de ação como núcleo, o predicado vai ser chamado de predicado verbal. Essa matéria não é fácil. Vamos continuar. São 6 tipos de sujeito. Eu vou dar os 6 de uma vez. E aí, agora nós vamos passar para alguns mais difíceis. Mas até então, se o sujeito tiver um núcleo só, sujeito simples. Se tiver 2 ou mais núcleos, sujeito composto.